Olá, turma! Eu sou a professora Isabela e nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo a resolução daquela lista de exercícios sobre máximo divisor comum e mínimo divisor comum de números naturais. Exercício número 1. Em relação aos números 12 e 18, determine A. O máximo divisor comum e B. O mínimo múltiplo comum. A gente estudou na aula passada, né, que para calcular os dois, a gente decompõe esses dois números simultaneamente. Vamos decompor os dois aqui do ladinho, tá? Então, para decompor, a gente coloca um do lado do outro, faz esse traço aqui e agora vai dividindo por números primos. Começando pelo 2. 12 dividido por 2 dá 6. E 18 dividido por 2 dá 9. Dá para dividir por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9 a gente só repete, porque ele não é divisível por 2. Pulamos agora para o próximo número primo, o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Chegamos em 1, mas a gente precisa chegar em 2, né? 1 aqui e aqui também tem que ser 1. Então, a gente divide mais uma vez por 3. Daí, a gente chega em 1 e 1. Beleza, paramos agora essa decomposição. Para calcular o máximo divisor comum, a gente precisa considerar os fatores que dividiram os dois números, tá? Então, o 2 aqui, ele dividiu o 12 e o 18. Esse 12 não dividiu o 9, então a gente não pode considerar. Esse 3 dividiu tanto o 3 quanto o 9, então a gente também considera. Esse 3 já não, esse 3 só dividiu esse 3 aqui. Então, os fatores que a gente vai estar considerando é esse 2 e esse 3. Para calcular, então, o máximo divisor comum de 12 e 18, a gente vai ter que fazer o produto de 2 por 3. 2 vezes 3 é 6, certo? Então, o máximo divisor comum é 6. Deixa eu marcar aqui de vermelho. E aí, aqui também, esses dois aqui de vermelho, tá? Na letra B, a gente tem o mínimo múltiplo comum. No mínimo múltiplo comum, a gente considera todos os fatores utilizados, tá? Então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 18 vai ser o quê? Vai ser o produto de 2 por 2 por 3 por 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 3, 36. Tá? Então, só para lembrar, o mínimo múltiplo comum, ele vai considerar todos os fatores. Exercício número 2. Calcule o MMC, mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum, entre 36 e 44. A gente já viu, né, que para calcular esses dois, a gente precisa decompor os números primeiro. Então, vamos decompor 36 e 44. Faz o traço aqui, e agora é só dividindo. Começando por 2, a gente fica com 18 e 22. Por 2 de novo, a gente fica com 9 e 11. Não dá mais por 2, vamos pro 3. 9 dividido por 3 fica 3, e o 11 a gente só mantém. Por 3 de novo, ficamos com 1 e 11. E o 11 é um número primo, né? Então, a gente só divide aqui por 11. Ficamos com 1 e 1. Lembrando, tá, gente? Aqui eu tô fazendo as contas todas direto, tá? Vocês podem fazer todas as contas num cantinho do caderno, quando vocês forem resolver, e daí só passem o resultado aqui na hora de fazer a decomposição.
Para calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, a gente tem que considerar todos os fatores. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. E 36 vezes 11 dá 396. Lembrando, tá, gente? Eu já tô fazendo aqui com os resultados, com os resultados diretos, tá? Vocês vão ter que fazer essas continhas. Faz num cantinho do caderno e daí aqui só coloca as respostas. Para calcular o máximo divisor comum, MDC, a gente só considera aqueles fatores que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Então, esse 2 aqui, por exemplo, ele dividiu os dois. Esse aqui também. O 3 não dividiu o 11, nem esse aqui. E o 11 só dividiu o 11, o 1 não. Então, os fatores que a gente tem que considerar são só esses daqui, certo? Mais nenhum. Então, o MDC fica só 2 vezes 2, que dá 4. Exercício número 3. Em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Reparem aqui nessa palavrinha, tá? Máximo. Nesses problemas, geralmente vai ter comprimento máximo, tempo mínimo, e daí com isso você consegue retirar o que você vai ter que fazer, tá? Como aqui ele está pedindo o comprimento máximo, a gente vai ter que calcular o máximo divisor comum, MDC. De que? MDC de 120, 180 e 240, tá? Para fazer isso, a gente vai precisar decompor esses três números. Essa agora vai ser diferente, né? A gente vai estar trabalhando com três números ao mesmo tempo. 120, 180 e 240. Conseguimos dividir por 2, vai ficar 60, 90 e 120. Por 2 de novo, vamos ter 30, 45 e 60. Eu já vou marcando aqui, porque esses dois daqui, né, eles conseguiram dividir os três números ao mesmo tempo, tá? E isso vai ser importante na hora de calcular o máximo divisor comum. Já para o próximo aqui, a gente vai colocar 2, mas ele não vai dividir os três números. Ele vai conseguir dividir o 30, que vai dar 15, o 45 não. Então, a gente só repete. E o 60, né, dividido por 2, vai dar 30. 2 de novo. Aqui vai repetir. Aqui também. E aqui, 30 dividido por 2 fica 15. Beleza, não conseguimos mais dividir por 2. Dividindo por 3, conseguimos. 15 dividido por 3 fica 5. 45 dividido por 3. 45 dividido por 3 vai ficar 15. E 15 dividido por 3, 5. Dividindo por 3 de novo. Ah, aqui, né? Lembrando, o 3 dividiu as 3 ao mesmo tempo. Os três números ao mesmo tempo. Esse próximo 3 já não vai conseguir. Aqui a gente vai ter que repetir o 5. Aqui vai dar 5. E aqui também repete. Agora, a gente tem que dividir por 5. O 5 vai estar dividindo os três números. Vai ficar 1, 1, 1. Beleza. Agora, para calcular o máximo divisor comum, a gente vai ter que calcular
2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5 vai dar 60. Então, aqui o máximo divisor comum é 60. Como ele está falando ali, né, qual será o comprimento máximo de cada tira de malha, e está falando as medidas em centímetros, ficam 60 centímetros. Número 4. Determine o MMC e o MDC dos números a seguir. Na letra A, a gente tem 40 e 64. Então, né, já vamos começar decompondo os números. Tem 40 e 64. Dividindo por 2, a gente vai conseguir dividir 40, fica 20, e o 64 fica 32. Já vamos fazer a marcação aqui do 2 para saber que ele dividiu os dois números ao mesmo tempo, né? 20 e 32 dá para dividir por 2 de novo. Fica 10 e 16. Fazer a marcação aqui no 2 também. Dá para dividir por 2 de novo. Vai ficar 5 e 8. Marcação aqui no 2. Agora, a gente divide por 2, mas não vai dar para dividir os dois. O 5 vai repetir e o 8 dividido por 2 fica 4. Dividindo por 2 de novo, a gente repete o 5. E 4 dividido por 2 fica 2. E dividindo de novo por 2, a gente repete o 5 e fica com 1. Para tirar esse 5 daqui, é só dividir por 5. Daí a gente fica com 1 e 1. Calculando o MMC, a gente vai ter que fazer o quê? A multiplicação de todos esses números, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 5 dá 320. Então, o MMC, 320. E o MDC? Bom, o MDC, máximo divisor comum, vai ser aquele que a gente vai considerar os que estão com o risquinho vermelho, né? São aqueles números que a gente conseguiu dividir os dois ao mesmo tempo. Então, vai ficar só 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Na letra B, a gente tem que também calcular, né, MMC e MDC de 80, 100 e 120. Já vou colocar aqui direto, tá? Já vou passar esse traço aqui, já dava para ter usado antes. 80, 100 e 120 dá para dividir por 2 e dividir os três números ao mesmo tempo, né? Fica 40, 50 e 60. Já vamos marcar esse 2 aqui para depois calcular o MDC. Podemos dividir por 2 de novo. Vai ficar 20, 25 e 30. Dividiu os três, já fazemos uma marcação ali para o MDC. Agora, a gente continua dividindo por 2, mas o 25 a gente só vai ficar repetindo, né? Aqui fica 10, repete o 25, e aqui fica 15. Dá para fazer por 2 de novo. Aqui fica 5, e os outros dois números a gente só repete. O próximo número primo que dá para dividir aqui é o número 3. O número 5 e o número 25 a gente repete, porque eles não são divisíveis por 3. E o número 15 a gente divide, né? 15 dividido por 3 dá 5. O próximo número primo que a gente pode usar é o 5. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1. Reparem que ele dividiu os três números, então a gente também tem que fazer uma marcação. E
E agora, a gente divide por 5 de novo, só para chegar em 1, 1, 1. Beleza. Para calcular o MMC, a gente vai ter que calcular o produto de todos esses números, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3 vai dar 48. 48 vezes 5 vai dar 240. E 240 vezes 5 vai dar 1.200. Então, mínimo múltiplo comum, 1.200. Lembrando, né, eu tô fazendo essas contas, mas vocês vão ter que fazer no caderno. Para calcular o máximo divisor comum, a gente considera aqueles números que a gente já foi marcando, né, para ficar mais fácil de visualizar. O MDC vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20. Então, MDC vai ser 20. Exercício número 5. Seja A igual a 120, B igual a 160, X o mínimo múltiplo comum de A e B, e Y o máximo divisor comum de A e B. Então, o valor de X mais Y é igual a... Como a gente está calculando MMC e MDC dos mesmos números, a gente só faz uma decomposição, certo? Fazendo a decomposição aqui no canto, então a gente vai ter o A, que é 120, e o B, que é 160. Fazemos o traço. Dividindo por 2, a gente chega em 60 e 80. E já vamos marcar aqui o 2, porque ele dividiu os dois números. E isso vai ajudar a gente a calcular depois o y, que é o máximo divisor comum. Dividindo por 2 de novo, a gente chega em 30 e 40. Que também dividiu os dois. Lembrando, tá, que vocês podem fazer esses cálculos no cantinho da folha. Eu já estou colocando aqui os resultados diretos. Por 2 de novo, chegamos em 15 e 20. Dividindo por 2, a gente repete o 15, que não dá para dividir, e 20 dividido por 2 dá 10. Dividindo por 2 de novo, repete o 15. Opa! Aí aqui, né, 10 dividido por 2, a gente vai ter 5. Pronto, não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo é o 3. 15 dividido por 3 fica 5. 5 não dá para dividir por 3, então a gente só repete. E agora, a gente divide por 5 e vai ficar 1 e 1. Aqui o 5, né, tá dividindo os dois, a gente coloca a marcação também. O nosso X vai ser o MMC, certo? Tá aqui, MMC. O MMC, para calcular, a gente tem que multiplicar todos os fatores, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3 dá 96. E 96 vezes 5 dá 480. Então, o mínimo múltiplo comum, 480. E o y, que a gente também tem que calcular, vai ser o MDC, máximo divisor comum. O máximo divisor comum são aqueles que estão com essa listrinha vermelha do lado, né? São aqueles que dividem os dois números ao mesmo tempo. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8.
8 vezes 5, 40. Então, o MDC vai ficar 40. E o que a gente faz com esses números, né? A gente tem que somar. Ele quer x mais y, então é 480 mais 40. 480 mais 40. Isso aqui vai dar 520. Então, a resposta é letra D. O último agora, exercício número 6. A estação rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais. De uma plataforma, a cada 15 minutos, partem ônibus com destino à cidade Paraíso. Os ônibus da plataforma vizinha, a cada 18 minutos, com destino à cidade Bela Vista. Se às 8 horas os dois ônibus partirem simultaneamente, a que horas os dois ônibus partirão juntos novamente? Para resolver essa aqui, vamos analisar uma coisa. O primeiro ônibus, aquele que vai para a cidade Paraíso, ele sai de 15 em 15 minutos. Então, ele sai 15 minutos, 30 minutos, 45, 60 minutos, 75. Ele sai de 15 em 15. Então, ele sai nos horários múltiplos de 15 minutos. Já o outro ônibus, o de 18, ele sai de 18 em 18 minutos. Então, ele sai no minuto 18, depois no minuto 36, depois no 54 e assim por diante. O que ele quer aqui? Ele quer saber que se eles saem no mesmo horário, nas 8 horas, quando que eles vão de novo sair ao mesmo tempo. Então, eles querem quando esses múltiplos ficam em comum, certo? O que a gente vai ter que calcular aqui é o MMC. Vou marcar aqui então já para a gente não esquecer. MMC. Para isso, a gente vai ter que calcular, né, o MMC de 15 e 18. Vamos calcular então. Antes de qualquer coisa, né, a gente tem que fazer a decomposição. Então, 15, 18 e faz o traço. Dá para dividir por 2 aqui. O 15 a gente repete. E 18 dividido por 2 fica 9. Não dá mais para dividir por 2. Vamos para o próximo número primo, o 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. Dá para pegar e dividir por 3 de novo. O 5 aqui a gente repete. E 3 dividido por 3 fica 1. Próximo número primo é 5. E daí, chegamos no final, né? 1 e 1. Como é que a gente vai fazer agora o MMC? O MMC é o produto de todos os fatores, certo? Então, vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E 18 vezes 5 dá 90. Então, o MMC aqui vai ser 90. Reparem que a gente está trabalhando com um problema e, ó, ele deu pra gente aqui, as coisas estão em minutos, certo? Então, o 90 aqui, na verdade, são 90 minutos. Tá aqui, 90 minutos. 90 minutos nada mais são do que 1 hora e 30 minutos. Se os ônibus saíram inicialmente às 8 horas e eles demoraram 1 hora e meia para partir juntos novamente, que horas que eles vão partir novamente juntos? 8 horas mais 1 hora e meia, certo? Então, a resposta aqui do problema vai ser às 9 horas e 30 minutos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Vai ter o gabarito também na descrição do vídeo. E os próximos vídeos vão ser sobre números inteiros. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.